Liderar é a arte de aglutinar pessoas em prol de um objetivo. Em outras palavras, o líder, em sua maestria, ele consegue unir colaboradores em prol de um ponto em comum entre eles. Nesse segundo vídeo da nossa série Comportamento no Ambiente de Trabalho, iremos abordar o tema Como estimular relações interpessoais no ambiente de trabalho. Para isso, estamos mais uma vez aqui pela Aprimore Brasil, com meus sócios Adriano César e Antônio Carlos, e vamos discorrer sobre esse tema bastante interessante para as relações interpessoais dentro do ambiente de trabalho. Adriano e Antônio Carlos, muito bem-vindos. Olá, Sandro, tudo bom? Tudo bem. Vamos lá. Adriano, Antônio. É claro que eu vou puxar aqui o tema, né? Rotina testa a paciência de todos nós, né? Principalmente quando essas rotinas são interligadas, ou seja, uma pessoa depende da outra para desenvolver bem o seu trabalho, né? Estamos falando então de comportamento humano e também de técnicas, tá? Para isso, eu peço que Antônio Carlos puxe o carro para que a gente possa discorrer um pouco sobre esse tema bastante interessante. Ok, muito bem. Olá a todos. Vou começar falando sobre a importância de buscar o autoconhecimento, desse tema aí que a gente está trazendo agora para os nossos ouvintes, né? Esse é o primeiro ponto, eu acredito, que as pessoas que querem se relacionar bem com as outras, elas têm que correr atrás, né? Primeiro, eu preciso me conhecer melhor, porque conhecer os outros é uma tarefa, às vezes, muito fácil, né? Porque sai de dentro de você, conhecer, e você vai conhecer as pessoas de acordo com o seu prisma, tá certo? Então, normalmente fica mais fácil dizer, mas eu conheço fulano, eu sei como é que ele funciona, eu sei como é que aquela pessoa age e tal, é mais fácil. Agora, e você? Como é que você está se conhecendo? O que é que você está fazendo para se conhecer melhor, para buscar dentro de você a forma como você está funcionando? Isso tudo porque vem, no meu entendimento, né, uma coisa chamada assim de... É como se fosse um espelho, eu poderia dizer, né? Como eu me vejo e como os outros me veem. Repare que coisa interessante, tem a ver isso aí com o autoconhecimento. E também, lógico, com as relações interpessoais. Porque muitas vezes eu me enxergo de uma maneira, mas as pessoas estão me enxergando de uma maneira diferente. E aí vem um grande risco, né, para as pessoas, para os líderes, para os empreendedores, que é o seguinte: você cair digamos assim, na falta de autorresponsabilidade em relação ao que está acontecendo do seu autoconhecimento, né? Porque na hora que eu digo, porque eu estou me vendo desse jeito, mas as pessoas estão me enxergando de outro, eu estou jogando a responsabilidade delas estarem me enxergando para elas. Né? Quando, na verdade, se eu mudar o prisma, eu posso falar o seguinte: eu estou me vendo de uma forma, estou me vendo de uma maneira, mas estou me mostrando para as pessoas de outra. Aí eu já estou trazendo para mim a responsabilidade, porque as pessoas só podem me enxergar daquela maneira se eu me mostrar de alguma forma para elas. Então, isso aí é uma coisa que é importante para o ser humano, para o líder, para o empreendedor, para a pessoa, enfim, né? É importante para ela buscar isso aí. Como é que eu posso fazer? Porque esse é o grande problema, porque eu posso estar me enxergando de um jeito e as pessoas estarem me enxergando de outro jeito. Como é que eu faço para me mostrar de uma maneira melhor, de uma maneira diferente, da maneira como eu gosto, da maneira autêntica como eu sou, e que eu gostaria que as pessoas me enxergassem também? Sandro. E aproveitando isso que você está trazendo de forma muito lúcida, eu pergunto, inclusive, para o Adriano, baseado nisso, quais são os grandes problemas que você consegue enxergar dentro das organizações, dentro dos ambientes de trabalho, que podem acarretar a esse tipo de situação que o Antônio Carlos trouxe para a gente, Adriano? Uhum. Bacana, Sandro. Além do que o Antônio já falou, assim, eu acho que é importante ressaltar outros dois pontos que dificultam, né, que são desafios, né? Eu gosto dessa palavra, são desafiadores do ponto de vista da melhoria das relações interpessoais no ambiente de trabalho. Quais sejam? A comunicação,
em geral, eu não sei vocês, né, mas assim, praticamente todas as organizações que eu tenho transitado, como consultor, como facilitador, enfim, todos reclamam de comunicação, ou de ruídos, de problema na comunicação. E vocês vão de convir que não é por falta mais de ferramenta, né? Hoje você tem desde o e-mail, WhatsApp, telefone, enfim, não é... Se avançou muito tecnologicamente, mas a questão comportamental do ato da comunicação ainda é um grande desafio nas organizações. Comunicação truncada ou ruídos de comunicação. Esse é um ponto. Um outro ponto que eu queria destacar também é em relação ao ambiente de competitividade que a gente tem nas organizações, que é muito acirrado. Então, claro, e aí vem duas coisas colaterais, digamos assim. O acirramento, né, fazendo com que as pessoas queiram ocupar o seu espaço e mostrar o seu trabalho, né, seja para a liderança, para a chefia, seja lá para quem for. E, por outro lado, o narcisismo que vem em função disso. As pessoas querem, né, puxar a sardinha para si, querem se mostrar cada vez mais de forma muito prejudicial. Então, esses dois pontos, para mim, dificultam, não, são dois grandes desafios, eu prefiro colocar assim, no ambiente das organizações hoje. Os ruídos de comunicação, por um lado, e o excesso de competitividade e pouca cooperação, por outro lado. Sabe? Tá. Então, Antônio Carlos trouxe a questão da empatia, né? Você trouxe o ruído de comunicação e o excesso da competitividade. Eu vou inserir mais um ponto, que é o enfoque. Inclusive, nós conversamos sobre isso no último vídeo, né, falando sobre competências técnicas, mas o enfoque está muito concentrado apenas nas competências técnicas e não nas competências comportamentais ou nos hábitos comportamentais, né? Isso aí traz algumas outras patologias dentro do ambiente de trabalho, como, por exemplo, falta de respeito, falta de identificação com o próximo, né? Eu acho que esses 4 pontos talvez sejam aqueles pontos que sejam assim mais claros, mais evidentes dentro do ambiente de trabalho, que pode trazer problemas de relacionamento interpessoal, com certeza, né? Bom, já que a gente está abordando quais são os grandes problemas, eu vou fazer uma segunda pergunta para vocês, para que a gente possa discorrer um pouco. E aí, quais são as soluções que nós podemos encontrar? Quais são as soluções que os líderes, os empreendedores podem encontrar dentro das suas organizações, seus ambientes de trabalho, que possam gerar um resultado um pouco diferente desses que são encontrados hoje, que gera tanto conflito? Quem quer falar primeiro? Posso falar, porque no tocante ao autoconhecimento, que foi o que eu falei no início, né? Uma coisa interessante que você pode fazer é buscar mais informações a seu respeito. Por exemplo, procurar saber como é que as pessoas estão me enxergando. Tá certo? Ou seja, eu fiz um trabalho, eu fiz uma colocação, eu tive uma atitude, né? Porque também as pessoas só podem ver alguma coisa a meu respeito se eu fizer alguma coisa. Se eu ficar quieto, calado, ninguém vai ver nada. Tá? Então, o que é que você achou do meu trabalho? O que é que esse trabalho representou para você? O que é que eu posso melhorar? Então, o saber ouvir é muito importante. Ouvir para você se conhecer melhor. Agora, uma outra coisa importante também é você saber falar. Porque no momento que você... Isso tem muito a ver também com o que o Adriano falou agora há pouco, com a comunicação. Porque se você não souber se expressar, se você não souber falar com as pessoas, então a coisa vai complicar bastante, porque você vai ser recebido do lado de lá de uma maneira diferente, talvez, da que você gostaria que fosse recebido, né? Então, isso aí é muito importante. Para mim, uma das coisas mais importantes assim, para buscar o autoconhecimento é você saber ouvir e saber falar. E buscar essa informação, porque as pessoas não estão dispostas, de repente, a dar informação para quem não quer ouvir. Certo? Então, se você tem interesse em saber, você tem que buscar, procurar saber, né? Mostra aquilo que você está fazendo, aquele trabalho, aquela atitude, aquela opinião que você tem, digamos assim, e busca saber o que é que as pessoas têm a dizer a seu respeito. Eu acho que isso aí é uma coisa bem interessante nesse sentido aí de buscar o autoconhecimento. Maravilha. Me permita, então, Sandro, só complementar aqui, aproveitar a deixa aí do Carlos. No tocante à comunicação, né? Isso é importante lembrar que, assim, todos os vídeos que a gente está gravando, a gente sempre vai estar apresentando situações, problemas, digamos assim, mas também apresentando algumas possíveis soluções para esses desafios, né? Essa é a tônica do nosso bate-papo aqui, né? Para deixar claro para quem está nos assistindo. Então, assim, no tocante à comunicação, eu queria realmente ressaltar o que o Antônio acabou de falar, que foi a questão da autorresponsabilidade.
até que ponto eu, ao me expressar, eu estou fazendo isso de forma clara e objetiva. Então, ao invés de dizer o outro não me entende, o outro não entendeu o que eu quis dizer, a pergunta é, será que eu estou me fazendo me entender melhor? Será que eu estou me fazendo me compreender melhor? E aí vem aquilo que o Antônio também ressaltou, que é a questão de pedir informação, buscar se conhecer, pedir feedback. Feedback que é, inclusive, um assunto que a gente vai tratar no outro vídeo, tá? Então, assim, tocando em comunicação, são 3 coisas importantes. Ter clareza e objetividade, são coisas que dependem de cada um de nós, ver até que ponto está sendo claro e objetivo. Ver qual é o melhor canal de comunicação. Às vezes, um diálogo franco, olho no olho, é muito melhor do que um e-mail bem escrito, bem verdade, tá? Ou um telefonema. Então, as pessoas, às vezes, acabam se preocupando com essa questão da formalidade. Eu tenho que, né, que tem que formalizar no e-mail, se não tiver no e-mail e tal. Então, há um certo medo, inclusive, em relação a isso. Então, é importante isso aí. E o terceiro ponto é o momento mais adequado. Então, tem que ter saber falar, me expressar bem, oral e por escrito, encontrar o canal mais adequado para isso e fazer com que isso seja feito de forma clara e objetiva. Diga lá, Sandro. Me permita, você falou isso, eu me lembrei de um fato que aconteceu comigo, né? Eu, Sim. como gestor financeiro de uma organização da empresa de construção civil, recente, aconteceu há 1 ano e meio atrás, eu solicitei a 2 colaboradores que preparassem um determinado diagnóstico de uma situação que estava ocorrendo por lá. E chamei os 2 colaboradores, expliquei o objetivo, né, e liberei. Cada um montou sua equipe de trabalho e dei um prazo de 1 semana para a conclusão desse trabalho. No segundo ou terceiro dia, começou a ter um conflito. Né, um conflito. Um dos 2 chegou para mim e veio conversar sobre um mal-estar que estava havendo, né, porque me mostrou um e-mail, inclusive, usando esse seu exemplo. Sim. E esse e-mail, ele se sentiu muito agredido com esse e-mail. Né? E aí ele respondeu o e-mail e recebeu uma outra agressão do outro lado. Né? E aí, no meio dessa situação, eu disse, vem cá, por que vocês estão no mesmo ambiente físico, inclusive? Por que você não chama um ao outro, vai à sala e conversa um com o outro? E eu fui junto também para ver isso. Né? Bom, resumindo essa história, o primeiro e-mail que tinha sido enviado foi enviado por uma pessoa muito técnica, inclusive, que não tinha muita habilidade em escrever, não sabia muito escrever. E aí soou para aquela outra pessoa que estava recebendo como se fosse uma agressão. Né? Os 2 pediram desculpas, né? Falaram que daí para frente iam conversar somente pelo telefone, porque por e-mail não dava para circular. Ou seja, até o meio de comunicação pode representar sim um momento de um choque, né? de opiniões. Né? Desculpa, Adriano, foi só um exemplo. Imagina, que é isso. Excelente, excelente exemplo. E nada como o bom e velho diálogo olho no olho, né, Sandro? Assim, novamente, a tecnologia hoje está muito a nosso favor. A gente está usando aqui, inclusive, uma ferramenta de videoconferência, podendo, né, interagir de alguma forma com quem está nos assistindo aqui. E é isso, o diálogo sempre será a ferramenta mais adequada, muito mais do que qualquer e-mail, WhatsApp, que seja. Né? Outro ponto que eu tinha ressaltado, em termos de desafios, né, no início do vídeo, aqui da nossa conversa, era em relação ao ambiente de competitividade. Né? Hoje, tem aquela questão das metas, de brigar para quem fica em primeiro, quem fica em segundo, promoções, né, também. Então, tem todo um jogo de disputas e vaidades no ambiente das organizações como um todo. Então, eu acho que o grande desafio, e aí a ideia é como estimular a cooperação. A gente vive no mundo de compartilhar coisas, de cooperar, a gente está muito mais nessa linha hoje, o mundo está caminhando muito mais para isso e menos para competição, né? Se a gente tiver de competir, que a gente faça isso olhando para os nossos concorrentes, que podem, inclusive, ser nossos parceiros, mas nunca dentro de casa. Né? Um ambiente, então, como criar um ambiente, uma atmosfera que estimule muito mais a cooperação do que a competição. E, enquanto isso, do ponto de vista pessoal, puxando para a autorresponsabilidade, como é que eu posso usar a minha inteligência emocional e a minha resiliência para suportar esses desafios do nosso dia. Resiliência, inclusive, é uma palavra hoje muito em voga, né? Muita gente usando e realmente faz sentido, né? A gente tem que ter a capacidade de suportar aí as pressões, saber lidar com elas, não pensar só no curto prazo, mas também no longo prazo naquilo que a gente vai estar fazendo no nosso dia a dia, desde os pequenos atos até as coisas mais grandiosas, projetos, etc. Antônio, quer fazer uma abordagem?
não sei se já está chegando aí na hora de concluir, mas a abordagem que eu quero fazer aqui... Alguns minutos a mais. Uma meia hora tem aí, não ainda? Não, nós temos ainda uns 5 minutos. Então eu vou buscar ser breve um pouco. Eu quero concluir, na verdade, falando para as pessoas que estão nos assistindo aí, né, que elas não tenham receio de se olhar no espelho, tá certo? Porque é inevitável você se olhar no espelho, tá certo? Então, de manhã você acorda e você vai no banheiro, a primeira coisa que você faz é se ver no espelho, você vai ver a sua imagem ali. Você tem duas opções ali, gostar ou não gostar do que você está vendo. Se você não gostar, tudo bem, você pode mudar. Se você gostar, beleza, você pode melhorar ainda. Assim, ainda pode melhorar mais. Pô, eu estou me vendo dessa forma, eu posso melhorar mais ainda. Agora, se eu não gostar e eu não quiser mudar, aí é que está o problema. Porque, na verdade, eu tenho três opções se eu não gostar. Mudar, não mudar e quebrar o espelho. Né? Então, a pergunta é, quando você se olha no espelho, porque o autoconhecimento leva você a isso, né? Você pode não gostar, gostar, ou querer quebrar o espelho porque você está querendo se conhecer, você não está querendo se autoconhecer, né? Você não está querendo se conhecer melhor. Então, a reflexão que eu deixo aqui é a seguinte: quando você se olhar no espelho que você não gostar, qual vai ser a sua atitude? Você vai querer mudar? Né? Você não vai querer mudar ou você vai querer quebrar o espelho, ou seja, fugir da realidade? É isso aí que eu queria deixar aí para a galera, para eles refletirem um pouco. Muito bom. Deixa eu aproveitar. Antônio Carlos, ele falou tanto sobre a questão da empatia e eu acho ela extremamente importante, porque ela pressupõe respeito ao próximo, ela pressupõe um crescimento, uma melhoria dos resultados empresariais, organizacionais. Né? Até porque o ser humano ele deve entender algumas questões. Primeiro, entenda e aceite que o ser humano são pessoas complexas e que você também é um ser humano. Né? Então, isso precisa ficar muito claro para você, de entender que você faz parte do núcleo também. Né? Que a sua opinião pode ser melhorada escutando o outro, né? Como o Adriano trouxe agora a questão da comunicação, que a sua opinião ela não é única no ambiente de trabalho. Né? Se você parar um pouquinho para escutar, como falou o Antônio Carlos, você pode melhorar ainda mais os resultados do seu ambiente. Claro, isso é se colocar no lugar do outro. Não é isso? Muito bem. Adriano, quer falar alguma coisa? Por favor. Sim, Sandro, só a título de encerramento, né? Também levando aqui a pergunta a seguinte: até que ponto, né, eu tenho conseguido me expressar bem? Eu acho que a comunicação, sem dúvida alguma, é uma competência transversal que ela vai ser cada vez mais utilizada, né, ad infinito, digamos assim. As pessoas que, por um lado, talvez não tenham uma boa competência técnica, mas têm uma boa capacidade de se comunicar, de se expressar oral e por escrito, elas certamente tendem a ter um desempenho, ter um reconhecimento maior do que aquelas que são extremamente técnicas, mas que não têm tão bem desenvolvida a capacidade de comunicação. Tá? Então, eu acho que a pergunta é essa: como é que eu estou me expressando? Né? Será que eu estou me fazendo compreender, né, e usando o melhor canal e horário mais adequado para isso, por um lado? Tá? E a outra é em relação à cooperação. Tá? Também, até que ponto eu estou realmente contribuindo, tendo a empatia, inclusive, de ajudar os meus colegas de trabalho, ajudar a minha liderança para obter um resultado conjunto, obter, de fato, aquilo que se quer de toda a organização, que é uma sinergia de resultados. Então, a exemplo do que o Antônio Carlos fez, também fica como essas duas perguntas aí como reflexão. Como é que eu estou me comunicando e até que ponto eu estou usando a minha empatia, a minha resiliência, inclusive, para chegar e colaborar com os meus colegas de trabalho? Excelente, porque você levantou a bola. Eu gosto de jogar futebol, né? Aliás, gostava, né? Hoje em dia não dá mais, estou aposentado já. Mas você levantou a bola para o próximo tema nosso, que é a arte de dar e receber feedback. Porque enquanto a gente prepara um diagnóstico de quais são os problemas que acontecem nas relações interpessoais, é muito importante entender também quais são essas soluções mais efetivas, né? E essa questão da arte de dar e receber feedback também é um tema bastante interessante de ser discutido. E ele será o tema do nosso terceiro vídeo, que nós vamos gravar aqui nessa série Comportamento Humano no Ambiente de Trabalho, certo? Então, convido a todos para assistir o nosso terceiro vídeo. Em muito breve ele estará aí na nossa página do YouTube. E eu aproveito essa oportunidade agora para solicitar a vocês que
Dê um like no nosso vídeo, compartilhe o nosso vídeo, faça comentários aqui embaixo, isso será muito importante para nós, para que a gente consiga ter mais a audiência com relação ao vídeo e que a gente consiga atingir um público aí que a gente não estava imaginando desde o início. Tá? E quem não se inscreveu, né, Sandro? Se inscreve ainda, dá tempo de se clicar aqui, clicar no botão de inscrição no nosso canal se gostou do nosso conteúdo. Isso, se gostou do nosso conteúdo. Muito obrigado, Adriano César, muito obrigado, Antônio Carlos, e até o próximo vídeo. Grande abraço para todos. Um abraço.